Quando os colonizadores chegaram, eles já estavam aqui, os primeiros donos da terra. O Ponto Cult foi conhecer um pouco mais dos índios do estado. E você, tem comido coisa que não sabe de onde vem. Mas não se assuste, eu tô falando de heranças culturais. Hoje tem feijoada na panela de barro. Nome de índio, mas um cidadão do mundo. Um bate-papo com o fotógrafo Apoena Medeiros. Seu ponto de encontro com a cultura começa agora. Nesta semana foi comemorado o Dia do Índio. O que você sabe sobre a cultura e o dia a dia indígena? Pegamos a estrada e fomos até Aracruz para descobrir um pouco dessa rotina. E também como os índios lidam com a modernidade. Aula de história. O que você sabe sobre os índios? Particularmente, gente, eu não sei nada. Eles são politeístas, que eles dividiam o trabalho e que não tinham sentimento de propriedade igual nós temos na nossa sociedade. Vamos sair dos livros agora e conhecer de perto um pouco da cultura, da tradição, ver de perto como os índios realmente vivem hoje. Ponto Cult na estrada. Bora com a gente para Aracruz, norte do Espírito Santo. Para a gente ter uma noção, só o Brasil tem mais de 200 povos indígenas, com pelo menos 180 línguas. No Espírito Santo, essa diversidade não fica para trás. Das etnias Tupiniquim e Guarani derivam várias tribos. Vamos conhecer então a pequena aldeia Piraquiaçu, de índios guaranis. E como eles têm o líder, claro, fomos direto nele. Passe livre concedido, vamos conhecer de perto a comunidade. Começando pelo idioma, né, Cacique? Que é algo que vocês mantiveram firme aqui na comunidade. Qual a importância disso e como é que vocês fizeram? A importante é a professora dentro da nossa reserva, dentro da aldeia, dando aula na língua guarani para as nossas crianças. É a nossa professora aqui. Professora, a Ciara, como é que é esse trabalho, Ciara? O trabalho da língua guarani é mais, no meu caso, é registrar a nossa língua materna, pois as nossas crianças já crescem falando a nossa língua. Enquanto elas estudam e brincam, os homens fazem o trabalho mais pesado, como construir grandes ocas como esta. E as mulheres cuidam do bem-estar de toda a comunidade. Além de ser uma bela herança dos antepassados, o artesanato acaba gerando renda para toda a aldeia. Eu aprendi com a minha mãe, que é a Severina, e a minha avó também me ensina. E a gente faz para a gente ganhar o nosso pão de cada dia, né? Além do cacique, outra figura muito importante numa aldeia é o pajé, que cuida da saúde física e espiritual dos índios. Eu cuido de saúde das crianças. Quando as crianças nascerem, tem um ritual que a gente faz, essa dança é uma alegria para nós. E como toda comunidade passa por mudanças, os índios da aldeia Piraquiaçu também passaram. Esse que entrou mais negócio de celular, outros mais, carro, veículo dentro da aldeia, que é das comunidades, isso ficou melhor para as comunidades. A gente tem um contato com quase de todos os países inteiros, com os guaranis, os caciques, quase tudo do Brasil inteiro. Mesmo abraçando o novo, os verdadeiros donos da terra continuam mantendo viva a beleza de toda a sua história e tradição. Vai mudar o nosso Brasil inteiro, inclusive o nosso aldeia vai ser mudado, mas de todo jeito eu vou ser índio. Isso mesmo, Cacique Pedro, tem que manter a tradição. E para falar sobre isso e muito mais, nós estamos aqui com Kauna Tel, que é historiadora. Seja bem-vinda. Obrigada. E também com a banda Derengos, Bruno Medeiros, Richard Tanuri, Nicola Pasolini e Léo Bortolini. Sejam bem-vindos. A gente agradece. Alegrar bastante com um samba gostoso aqui no nosso estúdio. Isso. Obrigada. Kauna, fala pra gente aí a história mesmo dos índios capixabas, né, desse índio do Espírito Santo. Bem, antes dos portugueses chegarem ao estado, a gente tinha vários povos indígenas, né?
os tupiniquim, temiminós, os aimorés, que eram os botocudos, os puris. Então, todo o território do Espírito Santo tinha muitos povos indígenas. Só os tupiniquim eram 55 mil. Olha, bastante, Bastante, né? Um número bastante grande e com grandes aldeamentos. Então, esses índios, eles trabalhavam na defesa do território, eles produziam alimentos, né? E, com o passar do tempo, eles sofreram um trabalho bastante pesado, que eles tinham que se deslocar de um lugar para outro. E o que afetou isso? Foi a colonização? A colonização, porque tanto a questão religiosa, não é, dos aldeamentos, como a administração portuguesa viam o índio como defesa do território, não é, e para a produção de alimentos, mas também queriam transformar esse índio num outro ser semelhante ao homem branco. Então, legal mesmo a gente saber. No nosso estado não tem hoje só tem o Tupiniquim e Guarani. Exatamente. Né? Hoje existiram outras tribos aqui. Existiram outros povos indígenas, mas hoje só temos Tupiniquim e Guarani são mais ou menos 3.300 habitantes. E por quê? Que foi, assim, se extinguindo, né? Acabou, as outras aldeias não existem mais e hoje existe ainda pouco, né? São poucos os guaranis e tupiniquins. Exatamente, porque a gente tem que pensar sempre assim, né, num ponto de vista histórico, né? Esse contato do índio com o homem branco, houve um processo de trabalho forçado, de conversão, de tentativa de transformar esse índio no homem branco. Então se achava errado que ele morasse com uma família extensa, que ele tivesse sua religião própria, seu idioma próprio. Então foi se tentando modificar esse índio, integrar, civilizar ele ao longo da história do Brasil. Isso até hoje é um pouco assim. Mas você acha que essa modernidade faz perder um pouco o que é de tradição indígena? Então, até do que você foi fazendo, né? Porque, gente, ela tem um livro muito legal, vamos até mostrar aqui para você poder responder, que é a história dos índios do Espírito Santo. Então você teve esse convívio. Você acha que foi se perdendo essa tradição? Então, quando a gente vai conhecendo os povos indígenas ao longo da história, a gente vê que os índios, eles vão transformando a sua cultura. A gente não pode pensar em termos de perda de cultura, até mesmo porque os portugueses não são iguais como eram em 1500. Hoje eles são totalmente diferentes, não se vestem, né, como em 1500. A mesma coisa os índios. Eles vão usando tecnologia, estudando em universidades, se formando como professores, mas eles não deixam de ser índios. As tradições eles continuam mantendo. Até quando a gente foi em Aracruz, né, com essa matéria, eu também tive a oportunidade de ir, conversei muito com o pajé, né, e eu perguntando mesmo para ele, poxa, mas e aí, vocês ainda utilizam as ervas e os nomes, porque o nome também, ele traça personalidade. Exatamente, né? No caso dos Guarani, as crianças recebem o nome a partir de 1 ano de idade, no batismo do milho, que é uma cerimônia religiosa, né? Porque eles acreditam que a criança vai receber a sua alma, seu espírito a partir desse tempo, de 1 ano de idade. Então, os homens e as mulheres têm os nomes religiosos que vão definir a personalidade da pessoa. A conversa tá boa, passa rápido, mas a gente vai de música e volta logo, logo. Fica aí. Meu bem, my good, o som na bola filando agora, ajoelha e chora. Meu bem, my good, pode chorar no travesseiro que agora eu estou numa boa. Todo mundo está feliz aqui na terra. 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 Olho por cima das cortinas, por dentro das revistas e vejo meu sorriso no ar. Estou na porta e na janela, na paz, na calmaria do disco voador do amigo. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra.
imagina agora aquela panela de barro com uma feijoada super saborosa. Bom demais, não é? E tudo carregado de tempero e história. Heranças culturais presentes no cotidiano, mas que às vezes nem sabemos de onde vieram. Hora do almoço. Carne seca, lombo, costelinha, orelha, rabo e pé de porco, linguiça, tudo isso numa panela cheia de feijão pretinho. O cheiro da feijoada é inconfundível. Se o cheiro já é bom, imagina o gosto. Mas quando você está comendo, você imagina quando surgiu esse prato e toda a história por trás dele? Surge no século XIX, no contexto da escravização dos africanos no Brasil, né, e dos seus descendentes, e é a junção, né, do feijão enquanto um produto eminentemente produzido no Brasil com os derivados do porco, né, orelha, pés, né, que eram partes que nas casas grandes não se usavam na culinária dos senhores. Mas para uma comida considerada resto na época da escravidão, essa mistura brasileira tá chique. O nosso prato especial, tá? E sabe, seja rico, seja preto, branco, amarelo, todos comem e adoram. É um sucesso. Quer ver outra herança legal? A panela de barro. Mas antes de virar a especialidade das paneleiras aqui no Barracão, foram os índios que deram forma à panela da nossa tradicional muqueca capixaba. Os estudos sobre a origem desse patrimônio cultural capixaba dizem que remete aos povos indígenas da etnia Una, né, que viviam aqui no litoral do Espírito Santo e que criaram, né, através das suas técnicas, a panela de barro. A dona Cecília, que está aqui há mais de 40 anos fazendo panela de barro, sabe muito bem o valor dessa herança cultural que veio desde lá de trás com os índios, não é isso, dona Cecília? É verdade, desde os índios. Dos índios veio para nossa bisavó, avó, mãe. E estamos aqui, né, dando continuidade a essa cultura, que é fazer a panela de barro. Os índios deram a forma, mas olha só quanta arte as paneleiras andam fazendo na panela de barro. Fica até difícil de escolher. O que é bom fica, principalmente no Brasil, onde a diversidade está em tudo e em todo lugar. E é verdade, né? O Brasil tem de tudo. Quem aqui nunca comeu lasanha, pizza? A gente não sabe se pizza é a cara do domingo ou domingo é a cara da pizza. Não é, meninos? Eu tenho certeza que no final de semana aí vocês devem fazer sempre a mesma coisa. Com certeza. Isso é um reflexo também dessa miscigenação que é o nosso Brasil, né? Então acaba misturando tudo, então a gente acaba pegando as outras influências de outras culturas e a gente acaba comendo nosso hambúrguer, que tem a tradição mais de ser americano, né? A pizza, uma mistura com a lasanha, que é italiana, né? Faz essa... Misturava tudo de uma vez? Pelo amor de Deus, isso daí não nega um prato. Eu dá pra ver. Dá pra ver pelo meu porte físico. Comida japonesa agora tá bem na moda, né? Todo mundo comendo, uns 10 anos pra cá, essa cultura japonesa. Também tem o histórico da cultura japonesa em São Paulo também, né? Os imigrantes, mas de uns 10 anos pra cá, esse lance de comer sushizinho, comendo no palitinho. Mas a comida, ela realmente traz essa tradição, né? A sua família é o quê? Italiana, espanhola, a minha portuguesa? é italiana. Você tem cara, realmente. Italiano, zucchi. Zucchi. Domingo é dia de quê? Domingo é dia de reunir, tem até aquela tradição meio de reunir a família, mas a gente gosta de uma comida mais brasileirada. Não, lá em casa... Uma feijoada, um negócio mais... Não, tá vendo? Nada a ver com italiano, né? E você, Richard, na sua casa? Na minha casa é comida brasileirada mesmo. Eu sou descendente de árabe, italiano, português, até um pouquinho de índio, por parte da minha avó paterna. Tem uma mistura, a gente não tem tradição não, é comida brasileira mesmo. É um arroz e feijão, uma pizzazinha. Lá em casa até que mudou um pouco o cardápio, menino. Todo domingo era frango, polenta, macarrão, bem italiano, né? Todo domingo era aquela mesma comida. Mas se você for na casa da minha avó, é sempre isso. Todo domingo é italiano. É uma tradição que realmente vem e que vem para ficar. E é o que muitas vezes, né, Kauna, faz assim, permite com que os índios ainda se perpetuem. Por exemplo, Tupiniquim e Guarani, que ainda estão aqui, né, no nosso estado. Isso permite com que eles estejam mais firmes aqui? Exatamente. A questão da cultura indígena, né, ela se mantém junto com as tradições
no dia a dia, a alimentação, né, a questão dos costumes religiosos, como você mencionou, das plantas medicinais. Então, os Tupiniquim e os Guarani são totalmente diferentes, né? Os Tupiniquim, eles têm o costume de se alimentar à base de mariscos, caranguejo. Já os Guarani, na dieta alimentar deles, isso não pode, né? Embora alguns comam. A base da alimentação deles é milho, né? E essa, por exemplo, a panela de barro, que os índios que começaram ali, como que surgiu isso daí? Você conseguiu nesse livro, nessas andanças dos estudos aí, descobrir? Bem, a questão da panela de barro a gente não aborda assim específico no livro, mas é uma tradição mais antiga, né? Pré-histórica, que foi passando de geração a geração. Tem todo um ritual, um preparo que as paneleiras, né, aprenderam com os índios. A forma de você pegar até a barro, né, no mangue e se processar a panela, queimar, isso tudo tem a ver com a tradição indígena, o formato das panelas também. Até para manter essa tradição, que eu vejo assim que é muito curioso para a gente poder saber, porque é o seu doutorado agora, continua com índios, mas em relação à terra, né? Até para os índios poderem cultivar, até para poder manter essa tradição de produção de panelas de barro. Como o índio hoje está lidando com a terra, até com essa dificuldade de ter espaço? Então, a questão territorial indígena, né, no Brasil todo, a gente sabe que acontece, né, os conflitos, mas aqui no Espírito Santo a terra é garantida indígena, né, foi homologado, os 11.009 hectares, e a terra para os índios tem um significado diferente do que para o homem branco, né. Na verdade, a terra para o índio é um lugar onde a família deu origem, né, onde se iniciou aquele povo, aquela cultura, aquela história, o lugar dos antepassados, da religião. Então é um significado assim diferente, um lugar onde eles querem... A terra não é apenas um espaço onde ele vai plantar, mas é um lugar onde ele tem história. Exatamente. Né? No caso dos Guarani, por exemplo, eles sempre buscam um território próximo ao mar, à Mata Atlântica, né, e ao oceano. Então, isso não só os Guarani do Espírito Santo, mas também do Rio Grande do Sul, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. Que estão por aqui ou fora do Brasil. Eles sempre têm essa condição de buscar um território apropriado, né, com Mata Atlântica, com espécies, animais e vegetais. É bom a gente saber, né? E realmente ver que a terra realmente tem um significado para o índio. Só dando uma pausa aqui, a gente vai para uma dica muito bacana, presta atenção. Bom, o livro que eu vou indicar é esse aqui, ó, Eu, Malika Ophir. É a história verídica, a história real de uma princesa que até os 18 anos viveu realmente num castelo, num mundo de conto de fadas. E depois disso o pai foi preso, morreu, e ela, num regime político na época do Marrocos, ela foi presa, viveu enclausurada, mas nunca desistiu da vida, se recuperou, e aí o fim dessa história só vocês lendo, que é muito bacana, eu indico. Muito legal essa dica, não é? Obrigada, Ingrid. E agora a gente vai de música, mas volta rapidinho. Essa é uma história de amargar. Conheci uma garota, meu irmão, vou lhe falar. E tudo que ela quer, o pai dela dá. Desde casa em Ubatuba, pelo Guarujá, uau.
nasceu em uma família de fotógrafos e, claro, não fugiu à regra. Apoena Medeiros encontrou na fotografia um trabalho, uma distração e uma forma de documentar experiências de vida dele e de outros povos. O nome dele já diz tudo, aquele que enxerga longe. E é o nosso convidado de hoje, o fotógrafo Apoena Medeiros. Bem-vindo aqui ao Ponto Cult. Obrigado pelo convite. Tudo preparado? Um cafezinho aí junto com as fotografias e os livros, né, Apoena? Fala pra gente, quem é o Apoena, o fotógrafo? Olha, eu sou um fotógrafo formado aqui no Espírito Santo, né? De uma escola de fotografia de documentaristas. E eu, criança, comecei a participar. Quantos anos? Com 14 anos. 14 anos 13 para 14 anos. Saía da escola de manhã, né? E em vez de fazer o dever de casa, eu ia para a agência. E aí tive a oportunidade de criança conviver com fotógrafos como o André Alves, que é um grande amigo, Humberto Capai, um eterno professor. Quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, fora daqui de Vitória, você vai na Vila dos Quilombolas, lá nos Quilombolas, nos Índios, né? E eu já fiquei sabendo que você gosta de viver a tradição, como eles, né? Isso, exato. Eu gosto porque eu acho que o trabalho de documentação ela tem essa característica. Ele te dá a oportunidade de você conviver com culturas diferentes, né? Mas sem hipocrisia, né? Sem chegar lá, dar um tapinha nas costas e falar assim, nós somos melhores amigos e depois nunca mais volta. Não, de ter uma relação verdadeira, assim, de confiança, né? Tem algum trabalho assim que realmente foi forte para você nesse tempo? São os trabalhos que quando eu comecei, que tem uma coisa mais afetiva. Porque eu comecei fotografando nos lugares onde eu cresci. Eu sempre fui para Itaúnas. Então a comunidade quilombola é lá. Então assim, é um lugar que eu já estava habituado e que como se eu estivesse fotografando no meu quintal de casa. Assim. Eu vou no Ticumbi desde 5 anos de idade. Que a minha mãe, para ela poder ir acompanhar o meu pai, ela tinha que me convencer a ir. Ela falou assim, vamos lá para ver os homens batendo espada. Então assim, eu tenho essa coisa afetiva com os temas que eu fotografei, né? E você também passou um tempo fora do estado quando você foi para o Rio de Janeiro, né? Com Walter Firmo. Antes de ir para o Firmo ainda, eu fui para Nova York para estudar fotografia lá. Aí depois eu volto para Vitória, encontro com o Walter Firmo no Ticumbi. Eu o conheço no Ticumbi, ele é amigo do meu pai. E a gente passa a ter uma afinidade por causa de um filme chamado Velvet 50, que é um filme de muito contraste, saturação forte, colorido. Ele viu que eu tava com o filme, ele falou, você tá usando Velvet? Eu falei, eu uso. Aí ele falou assim, o velhinho aqui também gosta de uma novidade, assim, sempre. E aí, a partir daí, a gente foi criando uma amizade, ele me convidou para ser aluno dele no Rio. E aí, logo após, assim, ele me convidou para viver com ele lá na casa dele, então ele me deu esse presente, né? Grande presente. Meu pai carioca, né? Foi ótimo, obrigada, Apoena. Aí pedi a moçada aí para acessar o nosso Facebook, né? Isso, fala aí. Da agência Porã e acompanhar aí os nossos trabalhos aí. Quem quiser fazer uma visita, conhecer a gente, as portas estão abertas. Realmente, né? É muito importante documentar, assim como a Apoena, você também, né, Kauna? Pelo livro e também no seu doutorado, das suas pesquisas, o que nunca vai se perder na documentação, né? Exatamente. A gente procurou trabalhar na pesquisa. Esse livro é uma coautoria minha com a Crítia Loureiro, né? Ela trabalhou o Tupiniquim, a parte documental sobre a questão do processo da luta pela terra. E o objetivo desse livro foi trabalhar mais essa questão indígena no tempo histórico, né, colonial até os dias atuais, para tentar desmistificar um pouco essa imagem do índio como exótico, atrasado. Isso é muito importante, né, para as crianças, para os adolescentes e até para a gente, né, de achar que índio é selvagem. Não é nada disso. Exatamente. Né? É muito mais além do que isso, você conhecer. Agora os derengos, vamos falar um pouquinho com eles aqui, né? Vocês que são super descontraídos e divertidos aí. Por que derengos, em primeiro lugar? Não tem nenhuma história mirabolante, não. As bandas inventam às vezes. Na verdade, a gente começou com toda a banda de garagem
e um amigo que veio do Rio de Janeiro, que tinha essa gíria de derengos, que era um negócio bacana. Ele, pô, o som tá derengos, o som tá derengos, o som tá não sei o quê. Aí como a gente começou a tocar em churrascos da galera, igual é o caminho de toda a banda. Começa na garagem, começa a tocar um churrasquinho aqui, um churrasquinho ali. Aí com os nossos amigos, o pessoal falou, ah, derengo, tá derengo. Aí acabou que a gíria ficou pros nossos amigos também. E eles batizaram a banda. Derengou todo mundo e eles batizaram a banda. E tá aqui, né, o novo CD de vocês, que ainda vai ser lançado, mas a gente já tá com ele aqui, ó. No dia 26, nosso primeiro CD, gravamos ano passado no Rio de Janeiro, com o apoio da Lei Rubem Braga, uma lei municipal da Prefeitura de Vitória de incentivo à cultura. Então a gente tá de sorriso de orelha a orelha, tô feliz pra caramba. Gravamos com pessoas maravilhosas, assim, lá no Rio de Janeiro, artistas da MPB, assim, que gravam com grandes artistas, então a gente está muito feliz com o resultado de tudo. E no CD também tem 6 músicas, né? 6 faixas autorais. Isso. E também tem as outras que vocês conseguiram aí, uma do Charlie Brown, né? Isso. 2 compositores do Espírito Santo, da Nova Safra, o Moisés Nascimento e o Flávio Marão, e 2 regravações. Uma do Charlie Brown Jr., que a gente fez a música rock and roll, nós trouxemos para essa ambiência mais do samba, e uma canção Creuza, que é do João Suplicy e do João Pelegrino. João Suplicy é o irmão do Supla, aquele filho do senador, Eduardo Suplicy. É aquele mesmo que você conhece, de cabelo assim? Esse figura é o irmão dele, é o Supla não. E aproveitando que a gente está com a banda Derengos e a Kauna, nós temos uma surpresa para você que está em casa. Tem promoção em dose dupla para você. CD da banda Derengos, o samba rock para você poder aproveitar bastante, balançar. E também aqui o livro A História dos Índios do Espírito Santo, com Kauna Tel e Clítia Loureiro. Gostou? Quer levar para casa? Então tem que curtir e compartilhar. Boa sorte para você. Ela me faz acordar, vem caminhando cedo. E lembrando, tem que curtir e compartilhar. Gente, obrigada. Foi ótimo, foi bom demais ter vocês aqui. Muito bom. E se você perdeu aquele pedacinho, entra lá no pontocult.com ou na nossa página lá no Facebook, facebook.com/pontocult. Tem muitas promoções para você curtir e compartilhar. Agora a gente vai de música. Vamos lá, Derengos? Bora. Bora, cavaco. Eu tô em crise. A sorte riu de mim, partiu. Vazou, se escapedeu, falou que não volta. Vou remar forte pra maré não me levar, pra ela não me levar. Eu tô na bad. Nesta semana desculpa. E aproveitando que a gente tá aqui com o Derengos e também com a Kauna, mas é Derengos mesmo. facebook.com/pontocult. Tem muita promoção. Tá bom. Vamos lá. Lembrando, hein? Se você perdeu, não desculpa. Ai, se você perdeu, curte e compartilhe. Desculpa.